pés na terra, olhos no céu. Vamos basear nosso estudo hoje em 2 Coríntios 4, de 16 a 18, que diz assim: o desígnio e efeito das aflições. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Pai eterno, colocamos agora este momento nas tuas mãos, Senhor, certos de que, cumprindo a tua promessa, tu estás conosco. Nos usa agora, que o homem não apareça, mas que tu cresças, Senhor, em nossas vidas, e que o teu recado seja dado, em nome de Jesus. Amém. Bom, nesse primeiro versículo fala: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. Quem é o nosso homem exterior? O nosso homem exterior é a nossa capa, é a nossa casinha, não é? Que deve ser cuidada, muito cuidada enquanto estamos no corpo. Quando Deus nos fez, Ele nos fez completos. Corpo, mente, né? Que é a nossa alma, o nosso espírito. Muita gente tem cuidado unicamente do espírito. Nós aprendemos isso quanto cristãos. Que o nosso corpo, nosso espírito tem que ser cuidado, mas o nosso corpo também precisa estar em equilíbrio. É natural que precisemos cuidá-lo, porque o homem exterior, que é o nosso físico, precisa estar em harmonia, mente e corpo. Uma saúde perfeita dentro do seu limite. E isso porque nós somos templo do Espírito Santo. Então, não se admite um cristão sedentário, não se admite um cristão que abre a boca e come tudo, relaxado, com seus cuidados naturais, não é? Por quê? Porque nós também devemos prestar um culto com esse nosso corpo. Então, nos dias de hoje, nós estamos vendo muita gente descuidada e a saúde vai lá para baixo, fica clamando ao nosso Deus: ah, Deus, porque eu estou doente. Quais são os cuidados que você tem tido com o seu corpo? Não é preciso frequentar uma academia para ter um corpo saudável. Não é preciso ter dinheiro, condições financeiras para comprar boas alimentações, não. Você pode ter boa alimentação e cuidado com o seu corpo antes que chegue a doença. E nós devemos isso ao nosso Deus, porque o nosso corpo não é nosso, é o templo do Espírito Santo. Então, vejamos alguns cuidados. Hora de deitar, hora de levantar. Quando se levanta, primeiro o exercício mental, que é a leitura da palavra de Deus. Porque toda sabedoria vem dela. Então, quando você levanta, antes de levantar, faça, medite: Senhor, obrigada que eu estou acordando. Senta e já começa mentalmente a memorizar as coisas boas, pelo fato de você estar vivo. Isso é um cuidado com o corpo. Primeiro, cuidado com a mente. A mente voltada para as coisas de Deus, meditando nas coisas de Deus. Então, em tudo dai graças, o primeiro agradecimento, estar vivo por mais um dia que se renova, por mais uma possibilidade de fazer melhor para a causa dele e para ele. O segundo momento, depois da nossa oração, a nossa alimentação espiritual, deixa a tua Bíblia próxima a você, perto da tua cama, e começa a meditar na palavra, não fazendo a Bíblia de um adivinha, não, mas tendo uma sequência de leitura. Se não te agrada a leitura do Velho Testamento, lê Salmos, que pertencem ao Velho Testamento, é maravilhoso, Provérbios, né? Eclesiastes, muitos conselhos, e vai para o Novo Testamento. Começa a te alimentar da palavra, porque tu estás alimentando o templo do Espírito Santo, a tua mente, certo? E o teu cuidado com o corpo, um alongamento, gente.
Um alongamento é simples. Você sentadinha, bota as mãozinhas para trás, vai forçando o teu corpo, peito para frente, um sorriso no peito aberto e vai fazendo o teu movimento corporal. É muito importante que a gente cuide do nosso corpo. A internet está cheia de momentos de alongamento, que também é um fortalecimento muscular. E nós não temos mais 12, 14, 15 anos. Diz a ciência que a partir dos 27 anos começamos a envelhecer e depois a gente se queixa por uma dor lombar, por uma hérnia de disco. Por quê? Porque nós não estamos tomando conta do nosso corpo e isso vai ser cobrado também. Quantas vezes nós já podemos andar mais, levantar, sabe, não tem mais paciência, saúde, porque a gente não cuida desse templo. E como é que o Espírito Santo vai nos usar se a gente relega esses cuidados? Então, uma caminhada de leve, estou em pandemia, tudo bem, mas não é para você estar também preso, confinado. Faz isso por você, faz isso porque esse corpo não te pertence. Eu quero chegar, se uma doença fatal não me atingir, eu quero chegar à minha idade avançada me dirigindo, tendo equilíbrio corporal, evitando as dores. E eu sei que é o preço que a gente paga no exercício diário, certo? Vamos seguir. E a nossa alimentação? A alimentação à base de aveia, água, no mínimo 6 copos de água por dia. Refrata isso, 2 de manhã, 2 de tarde, 2 de noite. É no mínimo 6 copos de água por dia que um corpo precisa. Em média 2 litros de água, quando 10 litros a gente fica espantada. Mas em média é isso. Então a saúde mental depende da saúde física também. O nosso bem-estar mental. Então saber se alimentar, fruta, verdura, nosso Deus é muito sábio. Ele não nos deu a natureza completa, açucarada, para que a gente não utilize com saúde. Para que a gente não promova a saúde através dessa alimentação. Então, a alimentação natural, gente, o mais possível natural. Fruta, verdura, cereal. Balanceia, não tem dinheiro para comprar um kiwi, vê lá a fruta da época, que está mais barato, faz o teu balanceamento. O nosso limão, o nosso alho pela manhã, eu fedo alho, mas eu tomo alho todos os dias com limão. Ela ajuda nas taxas. Então, gente, isso não é escolha, isso é dever. Nós somos templos do Espírito Santo. Precisamos cuidar do nosso corpo. As doenças vão chegar, as dores vão chegar naturalmente. Então precisamos cuidar. Sabemos que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, vai se desfazer. Mas é preciso que ela se desfaça dentro dos padrões normais e não antecipar doença. Então isso é o primeiro ponto que a gente tem que pensar um pouco. Em Romanos 12, em 2 Coríntios 16 a 18. Certo? 2 Coríntios 4, de 16 a 18. Ele diz, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, é natural que ele vai se corromper. Contanto, o nosso homem interior vai se renovar dia a dia. E o que a gente tem como homem interior? Temos a nossa mente. A nossa mente que nos faz pensar e trazer para dentro de nós todo um alimento espiritual necessário. Então, leitura de bons livros, ver o que é que tu estás ouvindo, ver o que você está lendo, que tipo de conversa você está proporcionando, com o que você está se juntando para essas conversas, o que é que vem à tua mente. É por isso que é importante a leitura da palavra. É muito importante bons livros. Leitura de bons livros, manter a nossa mente, o nosso psique em exercício também é importante. E é culto ao nosso Deus. Então, como cuidar da mente? No meio a tanta informação ruim, a um mundo tão pervertido, como podemos cuidar da nossa mente? Buscando primeiramente a palavra de Deus, exercitando a leitura não só da Bíblia, de bons livros também, ouvindo músicas maravilhosas. Se você também não gosta de músicas evangélicas, não tem, você acha que não é de bom gosto, escute músicas instrumentais. É muito bom para a mente. Momentos de meditação na palavra. Se você não quer ler, escute uma boa mensagem. Uma mensagem pautada na palavra de Deus. Você precisa se aperfeiçoar na palavra de Deus.
para ter parâmetro de escolha, parâmetro do que você está servindo, que culto você está prestando. Então não se faz um cristão, gente, alienado. O cristão deve estar atento a tudo que agrada a Deus. Então cuidar do corpo, cuidar da mente. Em Romanos 12, Romanos 12:2 diz o seguinte, vamos lá para Romanos 12:2. Agora, o que é que ele diz? Romanos 12:2. Ele vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele não fala só em espírito, ele fala em corpo. O culto racional. O racional é a nossa mente que deve estar pronta para esse culto, através de uma boa alimentação, de um bom sono, de boas escolhas do que está ouvindo, do que está conversando, do que está lendo. Isso para que nós prestemos um culto racional, um culto não performance, um culto de repetição, um culto autêntico, um culto que eu penso, que eu presto sabendo a que Deus eu estou prestando. Um culto pautado na leitura da palavra, é o culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que eu renovo minha mente? Como? Repetindo? Sem pensar? Indo à igreja aos domingos e só recebendo sem processar aquilo baseado na palavra? Gente, hoje tem muitas linhas de cristianismo. E nós, batistas, temos uma coisa linda, maravilhosa, que é a nossa liberdade cristã, como bem falou nossa irmã Cátia domingo passado. Nós temos a liberdade de escolher, mas nós temos um parâmetro de escolha, que é a palavra de Deus. Então hoje muita gente tá ouvindo em qualquer rádio um glória, um aleluia, mas não está vendo. São promessas e promessas de prosperidade, onde a palavra de Deus não prega prosperidade. Se você olhar tudo o que aconteceu com os homens que dedicaram suas vidas, e nós temos como exemplo na Bíblia, morto crucificado de cabeça para baixo, exilados, apedrejados. O fim desses homens que serviram a Deus. Então é preciso que a gente entenda que o Evangelho de Cristo se resume em duas coisas somente: o preparo para Jesus chegar e a pregação do Evangelho para todo mundo. O nosso amor deve estar pautado nisso e não em buscar as nossas benécias. O Senhor nos abençoa com a vida, seja ela boa ou ruim. É a vida que Ele nos dá. Busquemos ansiosos em trazer coisas melhores para nossas vidas, mas sabendo que se não formos abençoados com prosperidade material, isso não vai enfraquecer nossa fé. Então cuidado com aquilo que a gente está vendo como verdade na palavra. Cuidado com as coisas que estão chegando em nossos ouvidos como verdade cristã. Pautemos nossa vida cristã, o nosso culto racional, através da transformação na nossa mente, para que nós possamos conhecer o que é bom e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o nosso compromisso como cristão é muito sério. Recapitulando, compromisso com o nosso corpo, porque é templo do Espírito. Compromisso com a nossa mente, porque é dela que vem as coisas boas ou ruins. É dela que vem o aumento da minha fé ou enfraquecimento, porque as coisas que eu espero não chegam. Mas nem tudo que eu espero condiz com a palavra de Deus. Nem tudo que eu espero está nos planos de Deus para a minha vida. O plano maior de Deus é a minha salvação eterna. E Ele me prepara, Ele me molda para que eu o aceite como único bem na minha vida. E que tudo que vier dEle, vem para a honra e glória dEle através de mim. Essa é a mensagem da Bíblia.
E prosseguindo. Não somos só corpo. Nós temos um culto racional a prestar a Ele. Em 2 Coríntios 4,17, vamos ver agora 2 Coríntios 4,17, que eu não marquei para me complicar. 2 Coríntios 4,17, ele vai nos dizer assim, 4,17. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corromper, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Nós, enquanto seres mortais, nós passamos inevitavelmente por situações de dor, de sofrimento, de desengano. E a gente não pode pensar assim, não é fácil pensar que tudo isso, esse sofrimento, pode redundar nas coisas boas para nós. Quando nós estamos no sofrimento, nós temos dois caminhos. Nós podemos, no sofrimento, nos separar do nosso Deus. E no sofrimento, nós também podemos nos aproximar. A escolha é nossa. O que temos escolhido no momento de sofrimento? O sofrimento nos aproxima do nosso Deus ou o sofrimento nos separa do nosso Deus? Por que o sofrimento chega a nos separar de Deus? Porque a nossa fé não está baseada no que Ele é, e sim no que Ele pode fazer. E quando o que Ele pode fazer não vai ser aquilo que eu espero que Ele faça, a minha fé se abala e muitas vezes desistimos de prosseguir. Então, Deus não é para ser visto pelo que Ele faz. Deus é para ser visto pelo que Ele é. Ele é Deus. Então, o sofrimento na minha vida vai trazer benefício se eu souber pensar que Deus é. Apesar de Zézia estar passando por toda essa tribulação, Deus é. Ele é. Independente do que eu queira que Ele seja. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 8,18, ele compara as tribulações com a glória reservada a ele e a todos quantos creem nessa promessa. Vamos ler Romanos 8,18. Romanos. Eu marco para não complicar, mas complico. Romanos 8,18. Ele diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que está reservada para nós e com a glória que será revelada em nós. Então, e aí, o que a gente escolhe? Sofrer para crescer ou sofrer para enfraquecer? Para diminuir? A gente pudesse adivinhar quando algo devastador na nossa vida viria, nós nos prepararíamos. Mas é exatamente no momento que a gente não está preparado que chega a tribulação séria. E nós muitas vezes perdemos o foco, não é? A gente esquece o que é que Deus tem para nós, que não é nada nesse plano material. Então o apóstolo Paulo, ele diz que os sofrimentos presentes não nos revelam o que tem Deus preparado para nós. Não nos revelam. Então nos fiemos nessa promessa, que tudo isso vai passar. Glória a Deus por isso. Que tudo vai passar. E que todo sofrimento, dependendo da escolha que eu faço, vai redundar em mim uma glória eterna também aqui no presente.
Não vai ser só uma glória eterna para o futuro, mas uma glória presente, já, imediata. É isso que ele nos diz lá em Romanos. Não devemos abandonar a luta de forma nenhuma. Não devemos abandonar a caminhada que nos é imposta. Devemos prosseguir nessa esperança. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquela que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Depois que entrou o pecado aqui na terra, gente, qual a bandejão de ovos? Depois que entrou o pecado aqui na terra, até a própria natureza está sujeita ao sofrimento. E nós temos visto isso, não é verdade? Nós temos visto isso, esse sofrimento. Mas, porque a esperança, na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois, o que alguém vê, como pode esperar? Já está vendo. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Isso é o que nós aprendemos. Coloquemos nossa atenção nas coisas que não vemos. Essas são as celestiais. Esperança eterna. Essas são as celestiais. E nós acabamos de ler isso aqui. Que precisamos esperar pacientemente por aquele que há de vir. Muitas vezes as decepções vêm da nossa esperança em pessoas. Mas o próprio Jesus, lá em João 2, ele diz o seguinte. João 2, ele diz o seguinte, João 2, 24. Podemos confiar no homem? O que é que Jesus tem a dizer sobre isso? Jesus diz, mas o próprio Jesus não se confiava aos homens, porque Jesus conhecia a todos. E ele não precisava de que alguém lhe dissesse que não confiasse no homem, porque ele mesmo sabia o que é a natureza humana. Muitas vezes estamos fiados em confiar no homem, nos decepcionamos. Esse homem é um marido, é um amigo, é uma igreja, esse homem é um poder político e nos decepcionamos. Não podemos confiar no homem, porque o homem falha. Devemos prosseguir com os olhos no céu, de onde vem nossa esperança. Hebreus 10, 37 a 39. Vamos ler aqui. Hebreus 10, 37 a 39. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se tropeçar, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, devemos ter os pés na terra, mas os olhos nos céus, aguardando aquele que vem em breve, aguardando, porque dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Temos os pés na terra, os olhos nos céus, cuidemos do templo do Espírito Santo, cuidemos da nossa saúde, cuidemos da nossa saúde mental, não nos afastemos das promessas de Deus, não sejamos meninos, amadureçamos na fé, porque o Senhor Jesus virá, ou iremos primeiro.
Que Ele pois nos abençoe. Amém.